Olá, investidores! Estou aqui no dia 31 de dezembro gravando esse vídeo a pedido de muitos. Mentira, foram de poucos. Mas tudo bem, tá valendo igual. Sobre como eu investiria o prêmio da Mega Sena. Mas antes de falar sobre como eu investiria esse prêmio, vamos ver aqui alguns pontos interessantes a respeito de loteria, de comportamento humano, porque tudo isso influencia muito e pode mudar demais a vida dos sortudos que ganharem esse prêmio. Então, se por acaso você conhecer o futuro ganhador da Mega Sena, mande esse vídeo aqui para ele que eu tenho certeza que vai ajudar muito ele. E antes de qualquer coisa, já deixa aí o like, se inscreve aqui no canal, ativa também as notificações. Se você não gostar do vídeo, tudo bem, lá no final você retira o seu like, sem inimizades, tá tudo certo, tá joia? Eu tô aqui sem preconceitos, sem julgamentos, tomando uma aqui também, porque já é dia 31, passou do meio-dia, né? Quem fez, fez, agora literalmente. Quem fez, fez esse ano, não faz mais. Então, vamos lá, sem mais delongas, para falar um pouquinho sobre investimentos e também, já de antemão, desejar aí um ótimo 2025 a todos vocês. E espero que o vídeo, mesmo para você que não ganha na Mega Sena, te ajude também a pensar um pouquinho mais sobre seus investimentos e investir de maneira um pouco melhor em 2025. Antes de tudo, quero falar aqui que a chance de você ganhar na Mega Sena, ela é extremamente baixa, mas muito baixa mesmo. E jogar não costuma ser um hábito financeiro muito bom, mas é muito normal nos finais de ano, aqueles bolões clássicos entre os colegas de trabalho, entre os familiares, né? Eu tenho certeza que você não quer ser um daqueles azarados, como a gente já teve alguns casos aqui no Brasil, onde fizeram aquele bolão no trabalho e a pessoa ficou de fora e eles ganharam, e aí no dia seguinte lá, todo mundo se demitindo, todo mundo indo curtir a vida de milionário e você voltando ao trabalho normalmente, né? Teve o caso emblemático daquele restaurante no Rio de Janeiro, bastante tempo atrás. Recentemente teve um caso numa empresa de Santos, se eu não me engano, algo relacionado lá ao Porto também, onde algumas pessoas ganharam. Então, ninguém quer ficar de fora numa situação dessas e acaba fazendo uma fezinha ali com seus colegas. Eu, particularmente, fiz uma junto com meus colegas de trabalho, meus colegas também assessores de investimentos. Brinquei com eles ainda que, dependendo do prêmio, eles podem se aposentar financeiramente, eu fico cuidando do patrimônio deles sem problema nenhum. Mas eu tenho aqui um número que, dependendo de quantas pessoas ganhassem e da divisão para cada um, eu acho que eu me aposentaria também. Mas, enfim, não estamos aqui para falar simplesmente das minhas opiniões, mas o fato muito importante é que a maioria dos ganhadores de prêmios de loterias, tanto em concursos de loteria, quanto também em reality shows, a maioria dos ganhadores acaba voltando depois de um tempo para o patamar de riqueza que tinha antes. Acaba até sem querer se desfazendo dessa fortuna, porque dizem que nós estamos só conseguimos lidar com tanto de dinheiro que estamos preparados para lidar. Então é muito importante a pessoa que ganha um prêmio desses acabar procurando tanto suporte quanto buscar conhecimento para evitar com que ela depois volte a estaca zero. Porque por mais que seja muito dinheiro, não é dinheiro infinito. Né? Para você ter uma noção, um prêmio de 600 milhões que está acumulado na nossa Mega Sena, daria para comprar, por exemplo, cerca de 1.000 bitcoins. Ou daria para comprar cerca de 5.000 iPhones do último lançamento. Né? Não sei, 50 mil, perdão. Não sei por que alguém compraria 50 mil iPhones, mas enfim, são comparações que quase todo vídeo sobre Mega da Virada tem, então tá aí mais algumas comparações para você ter essa noção. Tá? Se a gente pensar também em globalização, em poder de compra, falar em dolarização com câmbio de 6 também, a gente convertendo isso já daria também um montante muito menor, né? Já estaríamos falando ali de cerca de 100 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro, dá para se aposentar e viver o resto da vida como patrão, como barão, mas não é dinheiro infinito, por isso você precisa ser inteligente com o que fazer com esse prêmio. Como eu falei que a probabilidade é muito baixa, e de fato é, para dar um exemplo, um prêmio simples, para quem joga ali somente as 6 dezenas, a chance de ganhar é de 1 em 50 milhões. Se a gente fazer um comparativo mais ou menos com um país vizinho nosso, aqui com a Argentina, que tem pouco menos de 50 milhões de habitantes, é como se o governo fosse escolher um habitante da Argentina para ganhar esse prêmio. Então, de fato, a probabilidade é muito pequena, mas enfim, alguém vai ganhar, ou alguns, né? Historicamente, geralmente, para quem participa de bolão, que fazem jogos maiores e com mais unidades,
boa parte dos prêmios acabam indo para esses jogos através de bolão, mas tem alguns felizardos que às vezes também tiram o prêmio sozinhos. Para você ter uma noção de como de fato isso é dinheiro que dá para se aposentar tranquilamente, eu fiz aqui um comparativo de algumas aplicações bem conservadoras de renda fixa. Olha só, aplicando esse prêmio de 600 milhões na poupança, o pior dos investimentos, mas enfim, é um investimento que quase todo brasileiro conhece, renderia líquido em um ano 37 milhões. Se a gente fosse fazer uma conversão mensal, estaríamos falando aqui em cerca de 3 milhões por mês só da rentabilidade que o dinheiro desse prêmio aplicado daria. Né? Então, 3 milhões por mês é um valor que com certeza daria para viver tranquilamente. Mas se a gente pegar algumas aplicações um pouco mais interessantes, a gente consegue praticamente dobrar isso. Eu comparei aqui, por exemplo, uma LCI ou uma LCA, que é um investimento de renda fixa também, isento de imposto, ele renderia líquido em um ano, com a Selic no patamar atual aqui, peguei uma taxa de 95% de CDI, renderia quase 70 milhões. Ou seja, é quase o dobro da poupança, daria uma média mensal, se nós fôssemos converter para mais ou menos 5,8 milhões mensais, né? Quase o dobro da poupança. Comparei aqui também com um investimento, um CDB, outra aplicação de renda fixa, rendendo 100% do CDI, daria líquido 660 milhões, um pouquinho menos que o ativo isento de imposto. E coloquei aqui também um CDB pré-fixado, a 13% ao ano, lembrando que a nossa Selic atualmente está em 12,25%, então esse CDB aqui estaria partindo de uma taxa acima da Selic atual, e ele deixaria uma rentabilidade garantida, pré-fixada, de 64 milhões em um ano. Né? Claro, aqui são simulações, estão baseadas, principalmente as aplicações pós-fixadas, estão baseadas na Selic atual. A gente está no momento em que a Selic está sofrendo uma elevação, nós devemos ver ela sofrendo pelo menos mais umas 2 elevações, próximas de 1%, chegando aí a 14%, quem sabe até mais, segundo a maioria dos economistas e das casas de investimento. Né? Então, possivelmente as aplicações pós-fixadas renderiam ainda um pouco mais do que essa simulação aqui, mas o grande ponto era mostrar para você que é muito dinheiro. Se nós pegarmos aqui na aplicação ali mais, na melhor das aplicações aqui para esse período, na nossa simulação aqui, cerca de 70 milhões anuais que teriam rendido o nosso ativo aqui isento de imposto, 70 milhões entre 12 divide, estamos falando aqui de 5 milhões e 800 no mês, e se dermos aqui uma divisão por 30 dias, estamos falando aqui de praticamente 194 mil reais por dia. Você teria que se esforçar para gastar 194 mil reais por dia para simplesmente gastar a rentabilidade desse investimento aqui sem mexer no montante principal. Então, de fato, é muito dinheiro, dá para você fazer uma organização, um planejamento para viver tranquilo, sossegado, não somente você, mas as gerações aí futuras também da sua família. Mais um golinho aqui antes de continuar a gravação. E ó, um recadinho para 2025, ó. Não sei se vai pegar a câmera aí. Seja mais forte que as suas desculpas. 2025, tire do papel todos aqueles planos que você vem se amarrando aí para realizar, tá joia? Mas agora, indo adiante, então, como que eu investiria esse prêmio de 600 milhões? Eu mostrei aqui alguns exemplos de aplicações de renda fixa, conservadoras, como se o dinheiro todo tivesse uma única aplicação, mas jamais faria isso se eu fosse o ganhador desse prêmio. O grande segredo de investimento está na diversificação. A grande riqueza, a grande estratégia, o que mais costuma dar certo ao longo de vários anos é a diversificação. Não colocar todos os ovos numa única cesta, conselho que a gente já escuta aí dos nossos antepassados e é passado de geração em geração. Então, como que eu investiria esse patrimônio, esse prêmio? Em primeiro, eu evitaria de estar com risco da minha aplicação toda aqui no Brasil, exposto somente a uma economia a uma única moeda. Então, de cara, o que eu faria seria dolarizar metade desse patrimônio, já de cara. Não necessariamente de cara, não precisaria fazer um câmbio de 300 milhões imediato. Poderia ir acompanhando a flutuação do câmbio do dólar versus o real, para tentar pegar ali uma cotação mais interessante, mas acabaria, de fato, independente de ser de uma única vez ou aos poucos, dolarizaria pelo menos metade desse patrimônio. E o que eu faria com cada uma dessas metades? Vamos começar aqui pela parte do Brasil. Do Brasil, que ficariam cerca de 300 milhões,
o que eu vejo de grande valia no nosso país é que nós somos um país de taxa de juros elevados, um país onde você tem a possibilidade de ter um ganho real em um nível bem elevado, né? Por mais que esse ganho real seja em reais, e aí o real versus outras economias acabe muitas vezes perdendo o poder de compra, enfim, mas nós vivemos no Brasil, então eu ia gostar de ter aqui uma boa parte do meu patrimônio ainda no Brasil, para os custos mensais, para oportunidades, acredito também muito no nosso país, para o futuro, governos vêm e vão, nosso país vai sobreviver, é isso que eu desejo, é isso que eu espero, então eu continuaria com metade desse patrimônio investindo aqui no nosso país, tá? Mas eu usufruiria, claro, principalmente daquilo que eu vejo como uma fortaleza do nosso país, que é a renda fixa. Então eu investiria pelo menos metade não, 60% desses 300 milhões em renda fixa. E aqui faria uma divisão. Renda fixa, dividiria ela entre renda fixa pós-fixada, que é aquela renda fixa atrelada ao CDI, teria renda fixa pré-fixada, um percentual ali menor devido ao risco, prazos mais curtos, e teria uma boa parte em renda fixa atrelada à inflação. Historicamente, aqui no Brasil, se a gente pegar a última década, a nossa Selic jurou ali em torno de 9, 10% ao ano. E a nossa inflação ficou ali em torno de 5, 5,5%. Então, quem estava com seu dinheiro aplicado todo em CDI, acabou tendo um juro real, um ganho real acima da inflação, em torno de 4%. Hoje, nós estamos num momento em que você consegue pegar várias aplicações de renda fixa atrelada à inflação, pagando 7, 8, 9, até mesmo 10%, em alguns casos, em alguns veículos que têm um pouco mais de risco, mas você conseguiria praticamente garantir o dobro de juro real do que o investidor que ficou aplicado no CDI teve na última década. Então, com certeza, dentro dessa parte de renda fixa aqui, uma boa parcela estaria atrelada à inflação, pensando nessa proteção. Joia? Teria aqui 10% em fundos imobiliários e afins. O que são fundos imobiliários e afins? Né? O fundo imobiliário ali mais raiz, aquele fundo que a gente conhece ali de recebível, aquele fundo de tijolo, de shopping, de logística, mas também aqui eu enquadro fundos de infraestrutura, fundos do agronegócio, enfim, fundos com essa característica de, atualmente, isenção de imposto de renda para o dividendo e também de pagamento de dividendos mensais. 10%, estamos falando aqui de 30 milhões. 30 milhões basicamente nessa classe de investimentos, me daria ali uma rentabilidade em torno de 1% ao mês caindo na minha conta todo mês, ou seja, 300 mil. Então essa parcela aqui em fundo imobiliário seria para bancar o meu padrão de vida. Claro que nem todo mês gastaria 300 mil, então boa parte dessa rentabilidade também eu poderia reinvestir. Mas essa parte da carteira que seria a minha estratégia para ter ali a renda garantida para o meu padrão de vida mensal e tudo que sobrando iria ir reinvestindo nessa própria classe de ativos. Até para não ver esse montante ficar estagnado ali e perdendo poder de compra para a inflação ao longo do tempo, já que aqui a ideia seria usar a totalidade ou pelo menos boa parte da rentabilidade. Então, fundos imobiliários é uma classe que eu gosto bastante e ela traz essa característica de renda mensal e seria aqui a provedora do padrão de vida meu e da minha família. 15% colocaria em ações e afins. O que eu trago aqui como ações e afins? Não quer dizer que eu necessariamente pegaria esse dinheiro que daria aqui 45 milhões e compraria tudo em ações, eu fazendo essa gestão. Por mais que eu goste do mercado e trabalhe com isso, possivelmente eu não ia mais querer passar boa parte do meu dia ou a totalidade dele olhando para uma tela, olhando para o mercado, acompanhando. Então, possivelmente aqui eu usaria também de outros veículos, que são fundos de ações, fundos de investimento, carteira administrada, para ter essa exposição nessa classe de ativo. Mas, de fato, seria aproveitando o mercado de renda variável de ações aqui do Brasil, que é um mercado em que eternamente está barato, né? Quando a bolsa estava 100 mil pontos, todo mundo dizia que estava barato. Ela bateu 130 mil pontos, todo mundo dizendo que estava barato. Hoje, em 120 mil pontos, ela ainda está barato. Mas, enfim, acredito bastante no mercado de ações, olhando para longo prazo, porque, de fato, ações é ser sócio de um negócio. E a renda fixa, o que é? Renda fixa é emprestar dinheiro. Seja emprestar dinheiro para o governo, através do Tesouro Direto, emprestar dinheiro para instituições bancárias através de CDBs, LCIs, LCAs, LCDs, enfim, toda essa sopa de letrinhas que tem, ou emprestar dinheiro para empresas através de debêntures, CRIs, CRAs. Né? Então, renda fixa é isso, é empréstimo. Já investir em ações é ser sócio. Então, se essas empresas, enfim, instituições estão pegando dinheiro emprestado através da renda fixa para investir no negócio delas, é porque elas acreditam que o que elas estão pagando de juro para quem está emprestando dinheiro vão conseguir um retorno maior pegando esse dinheiro da pessoa, pagando esse juro e investindo no negócio delas. Por isso que, racionalmente, a longo prazo, eu deveria
Não que isso aconteça sempre, mas eu deveria ter mais resultados sendo sócio de bons negócios ao longo do tempo. A gente sabe que na prática nem tudo se aplica, algumas ações de empresas podem quebrar, enfim, mas uma carteira diversificada ali, a tendência é que a longo prazo, apesar da oscilação gigante, se você montar uma boa estratégia, a tendência é que você consiga ter um retorno mais interessante que a renda fixa. Mesmo num país como o Brasil, onde a renda fixa é muito atrativa. Mas eu não deixaria de ter essa exposição. E seria uma exposição aqui, pelo que nós estamos vendo aqui, 4 vezes menor do que a exposição de renda fixa na parcela de Brasil, mas ainda assim uma boa exposição, né? São 45 milhões. E teria os últimos 15%, os últimos 45 milhões, em fundos alternativos e imóveis. O que são alternativos? São fundos de private equity, são que investem em startups, em empresas que ainda não estão listadas, seriam estratégias ali de fundos quantitativos, enfim, olhando para outras coisas, e também imóveis, né? Imóveis é um mercado ali também que tem bastante risco, mas eu enxergo ele também como muita solidez e como uma oportunidade, principalmente para quem está capitalizado. E com o prêmio dessa Mega Sena, estaria capitalizado e conseguiria fazer, com certeza, ótimas transações no mercado imobiliário para ter um ativo ali real, um ativo de economia real, uma segurança também, mas principalmente comprar imóveis, tanto pronto quanto projetos, a um custo muito baixo, já que você está antecipando esse recurso ou pagando à vista quando se tratar de um imóvel pronto. Então aqui também com certeza teriam ótimas possibilidades de alavancar o patrimônio ainda mais, mas também de ter ali uma fortaleza, uma segurança. Então, falando em termos de Brasil, essa seria a maneira como eu investiria a metade desse prêmio aqui no nosso próprio país. Deixa eu respirar, tomar um gole e aí já falo sobre a parte dolarizada aqui, qual seria a estratégia. Bom, falando agora sobre investimentos da parte que dolarizei, 300 milhões de reais, daria cerca de 50 milhões, vamos arredondar aqui o câmbio 6 para facilitar a minha vida, então estamos falando de cerca de 50 milhões de reais. O primeiro ponto é que, principalmente para essa parte dolarizada, eu não investiria todo esse patrimônio na pessoa física, né? Teria ali uma offshore, abriria uma companhia lá fora para poder fazer esses investimentos. E ali na parte do Brasil, não entrei nesses detalhes, mas constituiria uma holding para aqueles investimentos do Brasil, mas principalmente para os investimentos imobiliários. A parte financeira não estaria ali na holding, porque não faria tanto sentido. Mas a holding seria também a detentora dessa offshore para esses investimentos lá fora. Essa é uma parte um pouco mais aí de estrutura para investimento, buscando ali alguns benefícios, não é tanto o objetivo aqui do vídeo, mas seria uma maneira que constituiria para fazer essas aplicações, tá? Mas falando sobre os investimentos em si, 50 milhões de reais, perdão, 50 milhões de dólares. Lá nos Estados Unidos, a renda fixa, historicamente, ela é muito menor que aqui no Brasil. Mas, dado tudo que aconteceu, a gente veio no cenário aí de um mundo saindo de uma pandemia, a inflação apertou no mundo inteiro, a gente viu os Estados Unidos saindo de praticamente zero de juros para quase 5,5% e agora estão reduzindo novamente, mas ainda estão no patamar de juros interessante. Estão ali com uma taxa de juros em torno de 4,5%. Então, existem diversas aplicações de renda fixa, tanto via Tesouro Americano, as famosas Treasuries, quanto também bonds, empresas de ótima classificação de risco, ótimo rating, onde a gente conseguiria investir pegando taxas de 4, 5, 6, 7% em dólar. Aí você vai dizer, nossa, mas 7% só? Se eu tenho a possibilidade de investir aqui no Brasil, 15, 16, 17? Nominalmente vai ser menor, de fato, essa aplicação da renda fixa lá fora. A diferença é que você tem toda a variação do dólar jogando a seu favor. Então, sei lá para onde é que pode ir o nosso câmbio, né? Mas se no futuro, enfim, o câmbio tiver lá 7, 8, 10 reais, você não vai mais ter essa preocupação porque você já vai ter patrimônio e vai ter rentabilidade também em dólar. Então você não vai precisar mais ficar se preocupando com conversão. Vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa fora, seu recurso já está dolarizado, então você não vai precisar mais se preocupar com essa variação cambial, que pode desvalorizar, com certeza, mas também pode acabar valorizando e ir para uma cotação muito maior do que os R$ 6 que está hoje. Então, seria uma fortaleza essa aplicação de renda fixa em dólar. Tá? Mas aqui no patamar de 50%, uma aplicação percentualmente falando menor do que a aplicação de renda fixa aqui no Brasil. Por quê? Porque lá fora aumentaria principalmente a parte de ações. É um mercado
de ações muito maior, onde a gente consegue, através dos Estados Unidos, se expor a empresas do mundo todo, e também consegue, de fato, apostar em teses mais de crescimento e de construção de longo prazo. Por isso, lá na parte dos Estados Unidos, teria um percentual aqui de 30% em ações e afins, né? Ações, fundos de ações, hedge funds, enfim, coisas nesse sentido, daria ali cerca de 15 milhões de dólares. Ó, quem chegou aqui para acompanhar o final do vídeo, justamente na parte que iria falar de criptomoedas, Bitcoin e afins. Cerca de 5%, pelo menos, investiria, estamos falando ali de 2 milhões e meio de dólares, investiria em bitcoins e afins, né? Não necessariamente somente o Bitcoin, mas com certeza a maior parte desse montante iria para Bitcoin. Se a gente fosse falar apenas de Bitcoin, estamos falando aqui de cerca de 25 Bitcoins. Reparem que, em termos quantitativos, nem é tanto Bitcoin assim. E se foi meu microfone. Deixa aqui, filhinho, olha. Ele tá pegando o áudio do que o papai tá falando e tá indo lá, ó. Entendeu? Entendeu? 2 milhões e meio então de dólares para bitcoins e criptomoedas. Aqui é justamente uma tese muito de futuro e pensando em, de fato, talvez não ficar de fora dessa grande revolução tecnológica. Não sei se necessariamente o Bitcoin vai ser a moeda ou o meio de pagamento predominante no futuro, mas o grande ponto é que se uma posição aqui de 5% desse prêmio virasse pó, não iria me fazer voltar a estaca zero, ainda seria dinheiro para viver tranquilamente por várias gerações. Quer ir lá na mamãe? Então tá, pode ir. Não. Quer que o papai leve? Tá bom, vem. Papai leva. E o grande ponto aqui desse investimento em Bitcoin, não necessariamente somente o Bitcoin, né, mas com certeza ali, pelo menos 80% dessa parcela aqui iria para Bitcoin, depois teria ali mais algumas outras. Mas o grande ponto é que a gente não sabe, de fato, ainda qual pode ser o futuro que o Bitcoin vai tomar, ou pelo menos a tecnologia de blockchain. Talvez o caminho seja bem por aí, via tecnologia de blockchain, mas pode, enfim, surgir alguma outra moeda, algum outro meio de pagamento a ser adotado universalmente, não necessariamente o próprio Bitcoin. Essa posição aqui pode acabar virando pó, mas o grande ponto é que, mesmo que uma posição como essa vire pó, ainda teria ali todo o restante do patrimônio que permitiria continuar vivendo uma vida de muita tranquilidade ali por várias gerações. E se o negócio continuar por esse caminho, e principalmente o Bitcoin liderando, esses 5% aqui podem acabar virando, quem sabe no futuro, uma posição muito maior do que inicialmente esses 5%. Né? Se o Bitcoin caminhar aí para $1 milhão a longuíssimo prazo, como falam ali alguns especialistas, e algumas pessoas que acompanham com muita proximidade essa tese, seria uma parcela ali pequena da carteira que acabou dando uma multiplicação gigantesca e deixando essa fortuna ainda maior. E por fim, teria também lá nos Estados Unidos cerca de 15%, estamos falando aqui de 7 milhões e meio de dólares, em fundos alternativos, e aí que entra boa parte dos hedge funds, inclusive esse é um mercado gigantesco nos Estados Unidos, né? Existe um mercado de hedge funds, talvez algo mais próximo aqui disso no Brasil seriam os multimercados, mas ainda assim existem com teses e objetivos muito diferentes, então seria um percentual destinado a essa classe, buscando ali teses muito exóticas, volatilidade, risco, enfim, bem diferente dos investimentos tradicionais, mas também aqui envolveria imóveis para ter também uma parcela do dinheiro em tijolo, em economia real, lá nos Estados Unidos também, muito similar. Então vejam que a estratégia ela ficou parecida, só que lá nos Estados Unidos, de fato, olharia com um pouco mais de atenção, principalmente para alternativos através ali de criptomoeda, e também teria uma posição bem mais relevante que no Brasil em termos de ações, justamente por estar exposto no mercado lá com muito mais possibilidades, um mercado onde as bolsas têm muito mais empresas, muito mais setores para a gente investir do que somente aqui no Brasil. Então é isso, chegamos ao fim de como eu investiria esse prêmio da Mega Sena. Me conta se você faria uma estratégia parecida, dividiria em percentuais diferentes ou faria algo totalmente diferente do que eu sugeri aqui. Enfim, me conta aí que eu estou curioso para saber, deixa nos comentários. E para todos vocês, um ótimo 2025, que seja um ano de fato de muitas bênçãos e que você consiga
realizar aí boa parte dos seus objetivos, desde que eles não façam mal a ninguém. Brincadeiras à parte, é isso, pessoal. Ótimo Réveillon. Aproveitem aí com a família, com seus amigos. Eu tenho certeza que 2025 será incrível. Um grande abraço e não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, tá joia? Até mais!